você tem buscado a Deus, né? Até o momento, quando aconteceu isso, eu queria ser só forte para ajudar a minha família. Sendo que, na verdade, o Senhor estava trabalhando na minha vida para ser uma referência, uma chave para outras vidas, entende? Então, muitas vezes a gente acha que o nosso propósito é trazer somente alegria para aqueles que nos amam. Não, nosso propósito de vida é até mesmo alcançar vidas que nos odeiam. Então, é complexo, é difícil, mas experimente viver isso. Hoje, as minhas orações, a minha esposa, a minha mãe e minha irmã brigam demais comigo. Que eu peço, Senhor, me mande mais desafios. Me mande mais batalhas. Porra, o bicho tá forte, hein? Saiu do burnout trincado. Não, mas me mande mais desafios, mais batalhas. Porque é só assim que a gente cresce, mano. Só assim que a gente amadurece. E cada vez que eu passo por uma vitória, eu tenho ainda mais certeza que ele existe, mano. É muito forte isso, ô Igor. Cada hora Deus vem me mostrando, vem, sabe? Não vamos longe, Igor. O que a gente tá vivendo aqui agora, o que a gente tá olhando, tá pegando, são pensamentos e direcionamentos de Deus. Como assim, Yudi? Essa mesa que eu toco hoje não foi criada por mim, mas um dia um homem teve você tem que fazer isso. Corta a mesa, faz isso e tal, que manda de presente pro Flow. Manda de presente pro Flow. Um dia, um cara, nos seus conflitos internos, ele parou e falou, Cavaleiros do Zodíaco. Um dia, ele viu a situação nos Estados Unidos complicada, ele parou e falou, Senhor, o que eu posso fazer? Ou nem falou o Senhor, mas teve algo dentro dele que falou assim, construa um capitão, um cara que vai ser visto como um poderoso para salvar essa nação. Um dia eu pensei e falei, Senhor, um dia eu quero ser ouvido e hoje eu estou no Flow. Então, tudo que a gente está vivendo hoje não é simplesmente uma decoração, não é simplesmente um relógio, não é simplesmente uma garrafinha. Pessoas viveram para isso, né? E hoje o que eu faço? O que eu peço pro Senhor? Senhor, eu quero construir algo que vai servir outras pessoas. Eu quero viver verdadeiramente que um dia eu possa parar e falar assim, foi uma história escrita com muito suor, com muito sangue, com muita coisa que valeu a pena. O resgate do soldado Ryan. Eu vi esses dias o Mário Sérgio Cortella falando sobre, né? É lindo isso, meu. Quando chega lá no final, faça valer a pena. Faça valer a pena. E, pô, fazer valer a pena o que Cristo fez por nós na cruz, ele deu a vida, ele sangrou, ele sofreu. Agora eu quero fazer valer a pena simplesmente no confortável, não faz sentido. Não faz sentido. Tem pessoas, Igor, isso é muito real. Tem pessoas que foram levantadas para fazer o básico. E não há problema algum em fazer o básico. Mas tem pessoas que mesmo não querendo, mesmo não se sentindo capazes, foram levantadas para salvar uma geração. Foram levantadas para estar no lugar onde outras não aguentariam. Talvez eu, talvez você, talvez, não sei, várias e várias pessoas. O que a gente tem que fazer é, Senhor, me dá mais forças para eu continuar caminhando. Me dá mais forças para eu continuar fazendo aquilo que o Senhor quer que eu faça. O que tu mais pede a Deus? Tu pede muita coisa? Eu costumo, já que a gente tá falando disso, uma das coisas assim, que eu sinto toda hora é uma vontade de agradecer. Toda hora. Então, um exemplo que eu uso bastante é, às vezes eu tô chegando em casa e eu estaciono o carro e ao parar o carro, eu percebo o quanto eu sou abençoado de poder dirigir aquele carro, que nem é muita coisa, é um Fusion 2018, sabe qual é? Sim. Mas, porra, eu amo aquele carro mesmo, sabe? Da hora. Eu gosto muito, Da meu. hora. Tanto que, pô, deixei ele bonitão, vermelhão, não sei o que, legal. E, putz, eu só sinto, Deus, obrigado por dirigir esse carro aqui, sabe? Ultimamente tenho pedido bastante visão e força.
E preciso pedir paciência também. Mas e você? O que tu pede? Pô, eu peço que o Senhor reforce as minhas armaduras. Porque de fato eu sei que a luta ela é grande. E assim, eu peço isso, entende? Então assim, seria uma ignorância da minha parte eu falasse, pô, Senhor, ai, facilita. Não, eu já pedi isso. Isso tem algo que eu aprendi durante esses quase 9 anos de caminhada com o Senhor. Você pode esquecer o que você pediu. Quando você tinha 9 anos de idade, talvez você pediu para um dia você tá vivendo isso que você tá vivendo. Você pode ter esquecido, mas ele não esquece, entende? Então, assim, eu peço, reforce as minhas armaduras, Senhor. E que minha família não sofra o que eu irei sofrer. Proteja a minha família. Esse é o meu maior medo também. Porque, assim, bom, você vai virar pai já. Né? Eu não sei. Pra mim, foi uma puta mudança mesmo pra valer. Eu sou outra pessoa. Teve 2 momentos, pelo menos, que assim, teve uma mudança grande na minha vida, que dá pra falar aqui rapidinho. Deve ter tido mais, mas, sei lá, quando eu passei pelo quartel, isso mudou muito a minha vida, porque foi uma percepção de realidade que eu não tinha, sabe? Eu achava que todo mundo era parecido com os caras que eu vivia até então, sabe? Lá no Jacaré, lá no Rocha, lá no Rio de Janeiro, né? Esse é o Legendários Real. Eu achava que era todo mundo... Aí quando eu fui pro quartel, que eu fui conhecer uma galera que tava num sufoco muito maior. Fui conhecer uma galera, o moleque que morava em Ipanema, na Rainha Elizabeth. Fui conhecer, sabe? Um monte de coisa diferente. Isso daí meio que mudou uma parada na minha cabeça. E a outra foi a minha primeira filha. Não que a segunda não seja importante, mas a primeira é quando você se torna pai, né? A segunda foi muito importante, foi um combustível assim, essencial para eu estar aqui hoje, com certeza. Mas, cara, quando eu segurei minha filha pela primeira vez, que eu entendi que, nossa, eu sou pai. Porque ela já é mãe, mas você só vai ser pai quando você pegar. Sim, Então, assim... Ela já entendeu isso, que eu ainda não caiu minha ficha. E esses momentos foram grandes viradas na minha vida mesmo. E aí, o que mudou de verdade? Mudou de verdade o seguinte, cara. Eu não vivo mais pra mim. Sabe qual é? Tudo que eu faço é pra minha família. E o problema disso, Yudi, é que todas as suas falhas, você vai se culpar como se você estivesse falhando com a sua família. Sabe qual é? Então, assim, é pesado, é forte, mas não sei se é nem o jeito certo de viver. Eu acho até que eu sou dependente, eu sou emocionalmente dependente demais delas, sabe? Mas pra mim é a minha realidade, sabe? E assim, vamos ver como você vai lidar quando você segurar. Assim, pra mim não caiu minha ficha ainda, eu sou bem sincero. Assim, teve um momento que foi um estralo. Assim. Eu tava em casa... E aí os pintores, a equipe que estava fazendo o quarto do meu filho, inclusive mandar um abraço pro Rafael, o Jaime, toda a galera que fez a reforma da minha casa. Quando o pintor desceu a escada e falou assim, o quarto do seu filho tá pronto. Entendi. Tipo, caramba, mano, eu sou pai. Meu Deus. Tipo assim... Aí foi coisa boba, assim. Coisa boba. Caiu a minha ficha. Tipo assim, nossa, o cara falou o quarto do seu filho. E tipo assim, foi um negócio que... Caramba, meu. Como é que vai ser? E aí agora eu fico vendo vídeo na internet das crianças japonesinhas, assim. E aí eu falo, meu, como é que é essa sensação? Eu paro e penso assim, caramba... Será que eu vou conseguir ensinar ele a falar? Será que eu vou conseguir ensinar ele como meu pai me ensinou da cultura japonesa? Como é que eu vou agir ali? Como é que vai ser meu comportamento? Eu não vou poder gritar com a minha esposa no momento de desespero. E agora? O que vai acontecer, meu Deus? E tal, porque vai assustar o meu filho. É tudo novo, o Igor. Mas como é mágico tudo isso. Tá dando... É uma nova fase da minha vida. É uma nova fase no nosso relacionamento. Assim, mas eu percebo que eu passo a amar a Mila de uma forma diferente. Agora eu tô... Sabe? Agora faz sentido, assim, nós somos um em Cristo. Porque, assim, é um conjunto, né?
é uma forma de ensino pro meu filho, que se eu tiver um ensino diferente dela, vai ter conflito na vida do moleque. Então, assim, a gente vem se entendendo. Mas essa vem a parte da maturidade de entender que nós não sabemos de todas as coisas. Que é o que a gente estava conversando no começo da entrevista. Eu tô com o meu pé no chão, que eu paro e pergunto pra minha mãe. Meu tio que tá lá no Japão, eu agora não tenho mais o meu pai. Que seria uma felicidade enorme de ver o meu pai brincando com o meu filho, ensinando as coisas. Mas eu creio que eu tenho um pouco do meu pai dentro de mim, que de uma certa forma ele vai saber quem foi o vô dele, entende? Então, assim, tudo mudou. Tudo mudou mesmo antes dele nascer, né? Eu acho não, tenho certeza que será o desafio maior, assim, na minha vida. Mas, ao mesmo tempo, Igor, eu não deixo de ser ousado nas minhas decisões de vida, né? Por exemplo, hoje eu tô muito bem no meu ministério. Hoje eu tenho rodado o Brasil inteiro. As portas se abriram, o reconhecimento de outros pastores que são respeitados no meio. Hoje eles me chamam. Hoje eu vou em assembleia, eu coloco terno, coloco gravata e vou pregar. E não vejo problema algum, né? Respeito a forma deles conduzirem um culto e tal. Mas eu coloco coisas no meu coração que eu preciso também, não só conduzir, ou melhor, o Espírito Santo me conduzir no Brasil. Porque aqui é muito fácil pregar o evangelho pra mim, né? Porque as pessoas já me conhecem. Tipo assim, por mais que eu falasse um monte de besteira, quando eu começasse a falar, ou por bem ou por mal, eles vão ver o que esse moleque tá falando. Agora, quando você vai pra fora do Brasil, as pessoas... Não é mais o que você fez, é o que você carrega. E isso tem uma potência gigantesca que é você e o Espírito Santo em missão. Entende? É você e a presença de Deus na verdade. Ao ponto de você chegar na multidão e ter o outro cara que vai traduzir pra você e falar: e agora? As minhas histórias de loucura não fazem mais sentido pra esse povo. Eles não têm lembranças de quem eu era, mas eles querem ouvir o que Deus pode fazer na vida delas dali pra frente. Entende? Esse desafio me mantém vivo. Isso que faz eu falar assim: minha família, eu sei que aqui está no confortável. Eu sei que aqui tá tudo belezinha. Mas o Senhor me chama para algo desafiador. Por exemplo, nesse tempo, eu conheci Algarve. Você conhece Algarve? Não. Em Portugal? Não. Igor, incrível. Incrível. Em Portugal, assim, eu já conhecia Lisboa, conheci outros lugares, mas Algarve fica ao sul de Portugal. E eu nessa correria de agenda e tal, tem um cara chamado Leandro Moreira. Um cara, ele é marido da Gabriela Rocha, uma das maiores cantoras gospel, não só do Brasil, do mundo, aí reconhecida mundialmente. E eu tive um jantar no Rio de Janeiro com os dois, na casa deles, e eles falaram assim: Yudi, tudo que nós estamos vivendo aqui no Brasil é maravilhoso, mas o tempo que a Europa está vivendo, eles precisam também do evangelho. Eles precisam sentir o que nós brasileiros carregamos. Só que antes de você entregar, você tem que viver naquela terra, entendendo um pouco mais do que eles vivem lá. E aí, esse casal se muda para Portugal, em Algarve. E eles fazem um convite. Fala assim: Yudi, vem pra Algarve, vamos ficar um tempo aqui, você tem que ter um tempo de descanso. E eu fui. E aí eu fiquei lá uma semana e meia descansando. E eu saí de lá falando: esse lugar é maravilhoso pra descansar. Vou me mudar pra cá e você Uber. Não. Não. Esse lugar é maravilhoso, mas eu entendi. Deus me entregou algo muito real, assim. A gente que fica vivendo em agenda, ô Igor, cada semana eu tô no lugar, entende? Então, assim, sexta, sábado, domingo, ou quinta, sexta, sábado, domingo, eu tô no lugar do Brasil, né? E as pessoas falam: ah, mas você tá o tempo inteiro dentro da igreja. Mas eu tô sempre derramando, eu tô sempre entregando.
e não tenho um lugar pra eu receber. Entendi. Sabe, um tempo de descanso assim que eu falo, eu vou descansar agora, eu vou não sei o quê. Ô Igor, hoje, as pessoas continuam pedindo PlayStation pra mim. Eu imagino. PlayStation e tal. Mas já teve várias e várias situações que eu tô dentro do banheiro do aeroporto, eu tô mijando, o cara me cutuca assim e fala: desculpa, eu sei que você tá mijando agora, mas quando você acabar de mijar, você tem como fazer uma oração aqui dentro do banheiro pra mim? Nossa.